Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, meus preciosos irmãos e irmãs. Creio que vocês tiveram um bom fim de semana, com a graça de Deus operando nas vossas vidas, dando para vocês saúde, força, ânimo, coragem. É o que nós precisamos. O irmão Brana disse assim, falando com o Billy Paul, na mensagem O Som Incerto, ele fala: Billy Paul, você deve levantar mais cedo, rapaz, porque essa vida de preguiça sua não dá certo. Então veio preguiça, veio gente é preguiçoso para ler, é preguiçoso para ouvir, é preguiçoso para ir na igreja, e isso aí, preguiça não é para cristão não. Então a gente tem que ter coragem, que quem vence é os corajosos, né? Os corajosos é que é o vencedor. Pessoa que não se entrega, ela sempre está em atividade. Não encontra isso na Bíblia, não encontra isso com Abraão, que escolheu o lado difícil, largou fácil para Ló, e o fácil é onde estava a Sodoma e Gomorra. O lado fácil, onde estava o fogo. O lado difícil é onde estava Deus. Tem dois lados você tomar na sua vida: o lado fácil, que não tem dificuldade nenhuma para viver, né? Tudo favorece. E tem o lado difícil, o lado da luta, o lado da batalha, o lado de escalar a montanha, no caso de Abraão, o lado do chão acidentado, do lado que tinha que cavar poço para dar água para o rebanho, que Abraão cavou muito poço. A Bíblia diz que ele cavou muito poço, mas que o filisteu entulhava todos. Ele não desanimava. O filisteu entulhava o poço dele, ele abria outro. O filisteu entulhava, ele abria outro. Isso está escrito na Bíblia. E depois veio Isaac no lugar dele, substituindo ele. O Isaac é filho de Abraão, também andando no mesmo caminho que Abraão andou. É lógico que o pai, que o filho sempre anda no caminho do pai. E ele veio restaurando os poços que Abraão tinha aberto e o filisteu entulhado. Mas o filisteu estava lá de novo, tornando entulhado de novo. Não cansava. O inimigo não cansa. Não pensa que Satanás vai cansar de perseguir você, que Satanás vai cansar de perturbar você, que ele não vai cansar não. Ele perturbou você ontem, ele perturba hoje, perturba amanhã. É a missão dele, ele não cansa. O filisteu não cansava. Se tem um povo que judiava de Israel, era o filisteu. Até um dia desse estava ouvindo uma pergunta de uma pessoa que estava perguntando: por que o filisteu não dava sossego para Israel? Agora, o porquê eu não sei. O que eu sei é que ele não dava sossego, desde Abraão. Desde lá de Abraão, nós vemos a luta que Abraão tinha com esses filisteus. Ele abriu um poço para dar água para o seu rebanho, para tomar água para a sua família. O filisteu ia lá e entulhava tudo, jogava caco dentro do poço e entulhava o poço. Porque você abrir um poço é fácil, mas você desentulhar um poço é difícil. É difícil porque você tem que tirar aquele caco, fica mais trabalhoso. E é o que o filisteu fazia. Então você faz uma coisa boa para a sua família, para o seu rebanho, no caso de quem tem rebanho, o diabo vai lá, entulha tudo, o diabo estraga tudo. Quando você vê amanhã, está estragado. Você compra um carro bom, daqui um dia está querendo estragar seu carro, bater seu carro, fazer com que a enxurrada leve o seu carro. De todo jeito ele quer causar aborrecimento a você. Essa é a missão do diabo. O diabo é o filisteu, né? O diabo é o filisteu. O que ele quer é não dar sossego. Não pensa que o diabo vai dar descanso para você, que ele não vai dar não.
Ele para com uma luta, ele começa com outra. Se ele não aborreceu você com uma coisa, ele faz outra para aborrecer. Se aquilo não te aborrece, você vence, ele faz outra. Mas você tem que saber que você nasceu um vencedor. Se o diabo é um perturbador, você é um vencedor. Então, é a mesma coisa da noite querer lutar com o sol. Não tem como a noite vencer o sol vence ela. Ela só toma conta da terra quando o sol vai embora. Aí o sol vai embora, né? Aí ela toma conta, mas enquanto o sol sai cedo em atividade, ela obrigatoriamente, ela tem que se recuar para dar lugar para o sol. O sol é o tipo de Jesus. A noite é o tipo do diabo. Graças a Deus, né, irmão? Que aquele que está conosco é maior que aquele que está no mundo, disse Paulo. Quem está conosco, João disse, né? Aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Nós temos o maior. O maior está com nós. O sol é maior do que a noite. O maior está com nós. O Eliseu falou para Geazi: o exército que está conosco, que é de Deus, é maior do que da Síria, Geazi. Não tema. Fica agitado, não. Fica aí gritando, não, homem de Deus, vamos morrer. Não vai morrer nada. Ah, mas nós estamos rodeados com o exército da Síria, mas o de Deus é maior. É o que você não está vendo. É o invisível. Você não vê o invisível. Porque essa carne nossa, o irmão Borna chama de véu. O irmão Borna chama essa carne nossa de véu. Por esse véu não deixa, esse véu de carne, não deixa nós ver o invisível. Não deixa nós ver o que Deus está fazendo ao nosso redor, Deus está fazendo na nossa vida. Esse véu de carne atrapalha. Por isso que Deus vai tirar ele de cena. Porque tudo que atrapalha, Deus tira de cena. Tudo que atrapalha, Deus tira de cena. O irmão Brana, ele diz isso na mensagem. O fundo clama o fundo. Ele falou assim: tudo que está entre você e Deus, tudo que está entre você e Deus é idolatria. É idolatria. Seja uma santa, seja um santo, de barro, de ouro, de prata. Se ele está entre você e Deus, é idolatria. Deus não quer nada entre você e ele. Deus não quer nada. Deus quer trabalhar diretamente com você, face a face. Deus quer você na presença dele, sem entre você e Deus, nada ele quer, nada. Nós vemos lá em Israel, quando saiu do Egito, era Deus e Israel. Faraó vinha atrás. Nunca Faraó se aproximou de Israel, porque Deus estava entre Israel e o exército de Faraó. O irmão Brana chama aquilo de redenção pelo poder. Ele diz: redenção pelo poder é Deus entre nós e o inimigo. Então tem como o inimigo aproximar de nós, porque para aproximar de nós ele tem que passar por cima de Deus. E não tem como ele passar por cima de Deus, porque Deus é maior. Nós vemos isso na cova dos leões, que Daniel foi jogado. Entre Daniel e leões estava Deus. Entre o fogo da fornalha de Nabucodonosor e os três que foi jogado, estava Deus. Deus sempre está próximo a nós e não deixa o inimigo se aproximar de nós. Mas muito bem, irmão. E eu estou dizendo isso para, de alguma maneira, te encorajar e mostrar para você que Deus não se agrada de preguiçoso. Deus não se agrada de preguiçoso. Ele fala isso para o Billy Paul na mensagem O São Incerto. Preguiçoso, Billy Paul, não tem vez nenhuma. Preguiçoso não chega a lugar nenhum. Deus quer homem corajoso
Deus que é homem que toma posição, Deus que é homem decidido, que se decide. Deus não quer ver nós extra. Mombrana disse, nós não podemos ser extra. Nem estar num lugar, nem estar no outro. Nós temos que ter um lugar nosso. Como estava Raabe em cima do muro, mas os dois espias tirou ela do muro. Ela não continuou no muro. Quando Josué chegou lá em Jericó, ele tirou ela do muro. Josué é um tipo do Espírito Santo. O Espírito Santo tira nós do muro. Ele coloca nós no meio do exército. Ele colocou a Raabe, juntamente com a sua família. E aí ela conheceu um general, Salmo, casou com ele, teve um filho chamado Boaz. Boaz, aquele que casou com a Ruth, é filho da Raabe. E não contentando de dar à luz Boaz, que é um grande homem que ela deu, ela foi juntamente com Salmo e fundou Belém. Foi eles os fundadores de Belém, aonde Jesus nasceu. Foi Raabe, a Raabe que fundou o lugar do nascimento de Jesus. A Raabe, aquela que era uma prostituta. Agora ela se converte, mas se converte para valer, viu? Ela não se tornou meio crente, não. Ela não se tornou meio crente, não. Ela se tornou uma crente completa. Ela se completou como cristã. Ela entrou no meio de Israel, né? E no meio de Israel ela casou com Salmo. O marido dela chamava Salmo. Eles deram à luz Boaz, que é o tipo puro de Jesus Cristo, casou com Ruth. Ela fundou Belém, que é chamado Casa dos Pães, aonde era a cidade de Davi, aonde tinha uma fonte de água que nenhum lugar de Israel tinha. Uma fonte de água tão gostosa como tinha em Belém, que Davi falou assim, eu tenho saudade da água de Belém. A água de Belém é o Espírito Santo, irmão. A água de Belém é o Espírito Santo, que Davi teve saudade dela. E 3 homens varou a fileira do filisteu e foi buscar água para Davi. E quando trouxeram a água para Davi, Davi não tomou água. Ele não tomou. Ele derramou ela no chão. Falou assim, não é certo eu tomar essa água, ainda que ele tinha desejo. Mas não é certo eu tomar essa água, porque essa água aqui tem preço de sangue. 3 homens arriscou sua vida para trazer essa água para mim. Aí veio o irmão Branda e fala assim, que aqueles 3 homens que foram buscar água para Davi, aqueles 3 homens apontam para Jesus. Ele aponta para Jesus. Que ele varou a filha do demônio. Ele varou o exército dos demônios. E foi buscar o Espírito Santo no céu e trazer para nós. Aí quando a água chegou, trazida pelos 3, porque 3 é 3 ofício de Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Não é 3 pessoas, mas 3 ofícios. Então, através da justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, que é 3 passos, é 3 obras da graça, que é os 3 que lutou contra os filisteus para trazer água para Davi. E quando Davi pegou a água, ele derramou a água no chão, dizendo que ele não era digno de tomar aquela água, porque ela custava sangue, custou luta. E derramando aquela água no chão, simbolizava o derramamento do Espírito Santo sobre nós, que nós é terra. Ato 2, o Espírito Santo foi derramado. Então, 3 conquistou, 3 varou a filha do filisteu, e foi buscar água em Belém, que era o desejo de Davi.
O desejo de Jesus era o Espírito Santo. O desejo de Davi, de Jesus, era o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, por esses três, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, esses três rompeu a fileira dos demônios e trouxe o Espírito Santo para Jesus. E Jesus derramou ele. Em Atos 2, o Espírito Santo foi derramado sobre nós, porque Davi derramou sobre a terra, e a terra é nós. Foi derramado sobre nós o Espírito Santo, e porque ele veio de uma guerra, de uma luta de Jesus no Calvário, de Jesus descendo na profundeza do inferno, pegando a chave da morte, a chave da vida, vencendo a morte, a sepultura, vencendo os ares, vencendo os portais. Para quê? Para liberar o Espírito Santo, para liberar o Espírito Santo, que o Espírito Santo estava preso no céu. O Espírito Santo estava preso no céu. Ele não podia descer porque não tinha um sangue para trazer ele. Ele precisava do sangue, e o sangue que tinha era de animais, que cobria pecado, e pecado coberto tira o Espírito Santo fora de cena. O que traz o Espírito Santo em cena é o pecado apagado. Quando o nosso pecado é apagado, libera o Espírito Santo. E quando Jesus pagou o preço do pecado, que Jesus pagou o preço do pecado com o teu sangue, liberou o Espírito Santo. Ele libera o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, quando venceu 50 dias, o Espírito Santo desce, porque foi liberado por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Então, irmão, não é difícil entender, desde quando nós nascemos para entender. Temos também que ter isso. Um nasce por uma coisa, o outro nasce para outra. Até o ímpio foi preparado para o dia da destruição. O joio, ele nasce, ele cresce, mas o seu fim é ser queimado. O trigo nasce e cresce, mas o seu fim é ir para o celeiro. Então não tem jeito, irmão, de escapar da nossa caminhada predestinada por Deus. Predestinada por Deus. Esses dias eu estava vendo um pastor, conversando com um pastor denominacionais, sobre a unidade de Deus. Um falava que Deus, Jesus é Deus. O outro falava que não, que tem dois deuses, o Pai e o Filho, e o Espírito Santo. E o outro falava, não, os três é um. E essa disputa, ela durou coisa de 2 horas. Aí você pergunta, como é que terminou, pastor? Terminou como começou. Quem cria que Jesus era Deus, continuou crendo. Quem cria que Jesus é a segunda pessoa, ele continuou crendo. Não resolveu, não conseguiu convencer ele que Jesus é Deus. E olha, irmão, que Tomé fala para Jesus, hein? Senhor meu e Deus meu. E Jesus não repreende ele. Jesus fala, agora que tu vê, tu crê? Crê o quê? Que Jesus era Deus e era Senhor. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Bem-aventurado quem não viu que Jesus é a segunda pessoa. Bem-aventurado que não viu e creu. Que não viu e creu. Você não viu o céu, você não viu os tronos, mas você sabe que tem um trono só no céu. Eles não conseguem, irmão,
com seus estudos, que são estudados, com seus estudos, eles não conseguem ver que o Espírito Santo desceu sobre Maria e gera no ventre de Maria o corpo dele, que ele não tinha corpo. Ele usava nuvem, ele usava fogo, ele usava vento, mas agora ele não está usando vento nenhum, nem fogo. Agora ele está usando um corpo que ele gerou para ele. Ele gerou o próprio corpo dele. O nosso corpo teve um pai e uma mãe para gerar para nós. Mas de Jesus não. De Jesus o próprio Espírito Santo gerou o corpo dele. Ele gerou o corpo e entrou dentro. Ele gerou e entrou dentro. E dentro daquele corpo estava Deus. Por lado de fora estava o homem. O homem e Deus se unem. Por lado de dentro Deus, por lado de fora o homem, chamado Jesus. O homem chamado Jesus. E quando você fala Jesus Cristo, você acrescenta Cristo, você já coloca o Pai junto com o Filho. Agora é claro que Jesus fala para João, eu sou o primeiro e eu sou o último. Isso aí é mentira de Jesus? Que ele é o primeiro e que ele é o último. Isso aí é mentira de Jesus. Eu sou aquele que era, que há de vir. Falando com João, tudo isso é mentira. Não, meu irmão. Tem pessoa que ela nasceu para crer. Ela veio nesse mundo para seguir a luz. E o outro veio para seguir as trevas. Porque existem animais do dia, existem animais da noite. Apóstolo Paulo disse, vós são filhos do dia, e vós não são filhos da noite. Existem os filhos da noite, que é morcego, coriango, vocês são coruja, cobra e outras coisas aí que eu nem vou falar. Morcego são noturnos, é o que se dá bem de noite, o que vive de noite. São animais noturnos. O irmão Branham diz, todo animal noturno simboliza o diabo. Todo animal noturno simboliza o diabo. Mas todo animal do dia simboliza o Espírito Santo, que é pomba, rolinha, leão, elefante. Todo esse simboliza o céu. Então tem animais da noite e animais do dia. Um sai à noite e o outro sai de dia. Por isso que existem dois povos, o povo das trevas e o povo da luz. Aí o apóstolo Paulo disse, nós éramos do reino das trevas, mas Deus trouxe nós para o reino da luz. E nós somos do reino da luz. E aí Jesus vem e fala assim, vós são a luz do mundo. Vós são a luz do mundo. Nós não é treva, nós é dia. Filho do dia e filho da noite. Filho de Deus e filho do diabo. Quem é da noite é da noite. Ele nasceu para viver a noite. Quando chega a noite ele sai. Ele passeia, ele caça. Porque ele é animal noturno, como no caso do morcego. Mas tem o animal do dia, como no caso da pomba. Ela é do dia. O leão, animal do dia. Quando o dia sai, o sol sai junto. Agradecendo e caminhando. E você que está me ouvindo, você é filho da noite ou você é filho do dia? Você anda só na treva ou você anda só na luz? Isso aí é uma pergunta que eu faço. Você responde a você mesmo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos para as perguntas da tarde. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: o Logos é o corpo espiritual visível de Deus, o Logos também chamado Filho, e ele habita dentro dele? O Logos é chamado teofania. A teofania, esse corpo teofânico,
Ele carrega vários nomes. Teofania é o que a ciência dá. O nome que a ciência põe é teofania. É científico. Agora, anjo é que o apóstolo Paulo chama. Não, o salmista chama o anjo do Senhor acampa ao vosso redor. É a mesma teofania. E o apóstolo Paulo já chama corpo celeste. 1 Coríntios 15. É a mesma teofania. Em 2 Coríntios 5, o apóstolo Paulo já chama de edifício. Se nós temos um corpo aqui terrestre, nós temos um edifício não feito por mão humana, esperando por nós. Isso é, se nós for encontrado vestido não nu. O corpo logo, ou seja, teofânico, só vai receber ele quem está vestido. Quem está nu não recebe ele. Não recebe ele. Quem está vestido? Vestido de quem? Vestido do Espírito Santo, vestido de Jesus. Apocalipse 12. Vestido de Jesus. E você recebe o corpo glorificado. Então o apóstolo Paulo chama ele de corpo celeste, depois chama ele de edifício. De edifício. Mas é o mesmo ser. O logo é a mesma teofania. É o anjo que hoje ele nos guarda, mas que na transformação ele não está nos guardando. Pelo contrário, ele está embutido dentro de 16 elementos. Os 16 elementos se tornam o corpo da teofania, e dentro da teofania está o Espírito, e dentro do Espírito está a alma. Aí está nós, completo para viver eternamente. Em 4, não é 3, em 4, porque 4 é o número da terra, é o número de libertação. É os 16 elementos, teofania, Espírito e alma. Aí, como tinha 4 dentro da fornalha de Nabucodonosor, nós também é formado em 4. 16 elementos, a teofania, Espírito e alma. Esses 4 formam nós, corpo glorificado. Vamos para a próxima pergunta. Ainda do irmão Oliveira Marcelo, e ele pergunta: só o evangelho original produz o genuíno novo nascimento? Obrigado, pastor Joel. É porque o evangelho original, irmão, o evangelho original, porque a Bíblia é um livro, é uma Bíblia dentro da outra. Nós temos que ver que o Antigo Testamento é sombra, o Novo Testamento é que forma o Antigo Testamento. O Novo Testamento é o último, mas ele não é o último. Jesus disse: o último será o primeiro. O primeiro é o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito antes da fundação do mundo. O Novo Testamento. Do Novo saiu o Antigo. O Antigo Testamento sai do Novo. Mas quando Jesus veio, o Antigo Testamento entrou dentro do Novo, porque ele é sombra. Porque, irmão, a sombra, ela sai, da onde ela sai, ela volta. Uma árvore faz uma sombra. Quando chega a tarde, a sombra volta para dentro da árvore. Ela não entra dentro de outra árvore, não foi outra árvore que fez ela. A sombra volta para dentro daquele que, da onde ela saiu, ela volta. A sombra volta da onde ela saiu. Se ela saiu de um poste, ela volta para dentro do poste. E o Antigo Testamento entrou dentro do Novo. O Antigo Testamento está dentro do Novo, porque é sombra. Quando Jesus veio, Jesus é o sol da justiça. Jesus centralizou tudo. Ele colocou o Antigo Testamento dentro do Novo. Então, dentro do Novo Testamento tem o Antigo. Então, os dois juntos. Nós lemos a parte, mas toda coisa que você vê no Antigo Testamento está dentro do Novo. Tudo que você vê no Antigo Testamento está dentro do Novo. Se você for ver Abraão está dentro do Novo. Isaac está dentro do Novo. Se não está em nome, está em vida, em prática, está dentro do Novo Testamento. Moisés está dentro do Novo. Moisés está dentro do Novo. Moisés era um tipo de Jesus, está dentro do Novo. Então tudo que era sombra,
entrou dentro daquele que fez a sombra. E Jesus, quantas sombras nós não temos de Jesus? Isaac era a sombra de Jesus, Moisés era a sombra de Jesus, Isaac era a sombra de Jesus, Jacó, a graça, era a sombra de Jesus, José, a perfeição, era a sombra de Jesus, Moisés, a lei, era a sombra de Jesus, Elias, a justiça, a sombra de Jesus, toda a sombra de Jesus. E quando Jesus veio, todos entraram dentro de Jesus. E Jesus é o Novo Testamento, que dentro dele está tudo. Tudo dentro do Novo Testamento. Então, quando você lê o Novo Testamento, você está lendo o Velho também, porque o Velho Testamento está dentro do Novo. Então, irmão, a pergunta dele é como novo, sobre o Novo Testamento. Sobre o Evangelho original, ele produz genuíno novo nascimento? Ele produz o genuíno novo nascimento. Agora existe o Evangelho pervertido, né, irmão? Que eles falam que Deus é três, ele batiza no Pai, Filho e Espírito Santo, ele não dá uma Santa Ceia com pão ácimo, e nem dá com vinho puro, mas com suco de uva. O sangue de Jesus não é suco, irmão. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Você fala, mas também não é vinho. Olha lá em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, que os irmãos se embriagavam. E o apóstolo Paulo disse assim, vocês não devem embriagar, porque eles tomavam, era vinho puro, todo vinho puro tem álcool. Não que é álcool que você ponha, o álcool é da própria uva. O arroz também tem álcool. Se você come um prato de arroz, no seu estômago, quando ele fermenta, tem álcool. Fermenta tem álcool. Tudo que fermenta tem álcool. Seja arroz, seja feijão, seja uva, se você chupar um cacho de uva, no seu estômago tem álcool. Então, quando você pega a uva, que você massa e que você faz vinho, então você não põe álcool. Vai lá comprar um litro de álcool colocado. Você não faz isso. A própria uva tem o álcool dela. Então, não é suco de uva, é vinho natural, que é o que o irmão Branco está falando no genuíno evangelho. A genuína ceia, né, irmão? Existe a genuína ceia. Tem a ceia pervertida. A ceia com pão cevado, com suco de uva, sem lava-pé. Isso é pervertido. Batismo no Pai, Filho e Espírito Santo é pervertido, porque é títulos. Eles estão batizando nos títulos. E não Jesus mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então procura da Bíblia o nome e usa o nome, porque ele mandou usar o nome. Batiza no nome. Então ele mandou usar o nome. Então o nome é Senhor Jesus Cristo. Então o genuíno evangelho, irmão, com ceia correta, batismo correto, conhecer Jesus como Deus, é o genuíno evangelho. Esse traz o genuíno novo nascimento. Que Deus te abençoe. Vamos para a última pergunta da tarde. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: o que significa viremos para ele e faremos nele morada? João 14:19. Então, irmão, o João 14, ele é de duplo sentido. Aí que o irmão tem que ver. Ele é de duplo sentido. Toda a palavra de Deus é de duplo sentido. Tem dois lados, o irmão entendeu? Tem dois lados. Tem o lado natural e tem o lado espiritual. Tem o lado natural e tem o lado espiritual. Todas as coisas. O apóstolo Paulo disse para os Coríntios: quando eu vim ter convosco, não pude tratar vós como espirituais, mas como naturais. Como naturais. Então tem o lado natural e o lado espiritual. Então, como é que é a pergunta, Dana? A pergunta é: o que significa viremos para ele e faremos nele morada? Então, São João 14. Por um lado, é Jesus, que ele morreu na cruz. Quando ele morreu na cruz, ele disse assim: se o grão de trigo ficar só, se não cair por terra, ele fica só. Mas se ele cair por terra, ele traz muito. Por um lado, na casa do meu pai há muita morada, é Jesus. Jesus é a casa do Pai. E tem muita morada, nós moremos junto com Jesus, em Deus. Aí nós vamos para o Salmo 91.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é Jesus. Então Jesus é a casa de Deus. E ele foi na cruz preparar lugar. Quando ele morreu, ele estava preparando lugar para fazer de nós membro do corpo dele. Nós é membro do corpo dele, então nós moramos nele. O dedo mora no corpo, a unha mora no corpo, o cabelo mora no corpo. Então ali ele estava se declarando como nós, como membro do corpo dele. Na casa do meu pai tem muita morada, morada do dedo, morada do olho. Mas o outro lado, tem outro lado. O outro lado é que ele foi preparar para nós o paraíso. Ele foi preparar para nós o milênio. Ele foi preparar para nós. Então, mostrando na casa do meu pai há muita morada, se referindo ao milênio. Ou se referindo à eternidade. Ou se referindo à eternidade, na casa do meu pai. Então tem dois lados, você vê, o Mambrana mostra os dois lados. Um lado é o corpo de Jesus, a casa do Pai, onde nós também moramos com ele. E por outro lado é a eternidade. Na casa do meu pai é muito mansão. Tem uma tradução que fala, na casa do meu pai tem muita mansão. Aí vamos ver bem a palavra de Jesus. Se não fosse assim, eu vós não tinha dito. Ele fala, eu vou e voltarei para vós. Eu vou e voltarei, para que aonde eu estiver, vós esteja também. Ali ele se referia, eu vou e volto, quando ele subiu ao céu, que ele levou o santo do Antigo Testamento, ele foi. Depois ele volta de novo, ele regressa de novo, que ele falou para Paulo, eu sou Jesus que você persegue. Ele voltou em teofania. Ele subiu em físico e desceu em teofania. É o que ele usava antes do físico. Ele era teofânico. Ele volta à teofania. Depois que ele leva o corpo dele à destra do Pai. A destra quer dizer poder. Destra quer dizer poder. Destra não quer dizer direita, que nem nós temos, não. A destra, quando fala destra, o Estevão viu o céu aberto e Jesus sentado à destra de Deus. Destra quer dizer poder. Ele viu Jesus sentado no poder de Deus. Destra quer dizer poder. Sentado quer dizer descansado, que o trabalho terminou. Que ele disse, está consumado. Então ele foi sentar. Isso aí é tudo em sentido espiritual. Tem que ter revelação para entender isso. Não vai querer entender no natural, porque a Bíblia não é natural. A Bíblia, ela tem o lado natural dela, mas ela tem o espiritual. Se nós ficar só com o natural, nós confunde. Nós temos que trabalhar com os dois remos, como a ave voa com duas asas, nós temos que voar com duas asas. Nós temos que voar com o lado natural ou com o lado espiritual. Os dois têm que andar juntos, para que nós podemos chegar no outro lado. Nós temos que usar os dois lados. Então, olha bem, São João 14, da casa do meu pai, se refere tanto a Jesus, como se refere à eternidade. Vamos para os pedidos de oração da tarde, então. Joel William pede oração a seu favor e sua família. A irmã Dirce pede oração a sua família e seu favor. Benedita Nintz pede oração a seu favor e sua família. O irmão Isaú da Costa pede oração a seu favor e sua família. Leia Nintz pede oração a sua família. William Pinheiro pede oração a sua família e seu lar. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. Irmã Raquel da Costa pede oração por recuperação de cirurgia de vesícula e por conversão das suas filhas e também de seu genro. E o irmão Marcos Geraldo pede oração ao seu favor e família. Senhor Deus, pela tua infinita graça, eu peço que o Senhor entre em cena a favor de cada filho e filha do Senhor e traga libertação, e traga compreensão, e traga responsabilidade, Senhor. Traga responsabilidade, que nós, como cristãos, nós temos que ter responsabilidade. Nós temos que saber que nós somos exemplo e que tem muita gente olhando em nós. E se nós cair, podemos facilitar as quedas de outro. Então ajuda nós
ser bom exemplo. Ajuda nós a ser luz. Ajuda nós a ser luz. Porque a luz clareia. A luz ajuda. A luz ajuda a achar uma coisa. A luz ajuda a se encontrar a porta. A luz ajuda você se livrar do perigo. A luz é uma amiga. Que nós sejamos uma luz para o outro, que nós ajuda, que nós livra o outro de queda. Ajuda nós a ser aquilo que o Senhor disse que nós era, luz do mundo. Ajuda nós a ser para ajudar o outro, Senhor Deus. Que nós não seja uma luz queimada, porque a luz queima, mas que nós sempre esteja ativo, em atividade, dando um bom exemplo e procurando conduzir as pessoas ao céu. Eu peço isso em nome de Jesus Cristo e peço que o Senhor cura cada um que está enfermo e liberta cada um que está em dificuldade, encoraja cada um que está em desânimo e tira da preguiça cada crente preguiçoso, que o Senhor coloca eles ser um crente valente e corajoso, porque todos os medrosos Gideão mandou embora, mas os corajosos ele segurou para ele, que era 300 soldados. Gideão segurou com ele porque era 300 homens valoroso, homem corajoso. Então esse não foi embora para casa, esse foi ajudar Gideão a vencer os inimigos. Mas todo que era covarde, medroso, Gideão mandou embora, mas corajoso ficou. Ajuda nós a ser crente corajoso para nós permanecer contigo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.